O esporte não é para todo mundo, mas todo mundo pode praticar algum tipo de esporte. É um pouco confuso, mas foi uma discussão que eu levantei lá no meu Instagram há alguns dias e acabou tomando uma proporção um pouco maior do que eu tô acostumada. A minha rede social é bastante pequena, então não é comum para mim que um vídeo tenha 10, 11 mil visualizações. Isso é algo bastante atípico. Eu percebi que essa temática acabou um pouco limitada à minha bolha, porque a maioria das pessoas que convivem comigo ou que assistiu esse vídeo acabou concordando. E aí, quando chegou naquele público que não está acostumado com aquilo que eu faço ou que sequer me conhece, o pensamento foi um pouco diferente. E isso me trouxe até aqui, até esse conteúdo que eu resolvi explorar em uma plataforma que só não é aquela de quem me acompanha todos os dias. Para quem não sabe, eu sou jornalista, eu sou repórter em um portal de notícias e eu publico conteúdos aqui sobre o mundo da corrida, esporte e coisas que me interessam. Tudo que está relacionado a uma vida saudável de uma atleta amadora que está se aventurando em outros esportes também, que vão além da corrida. O motivo de eu dizer que o esporte não é para todo mundo é essa publicação feita pelo The Summer Hunter, que é uma newsletter e uma plataforma que provoca tendências e também acompanha aquilo que está acontecendo, que está mais quente no mundo das celebridades, dos negócios, do estilo de vida das pessoas, que muda quase que semanalmente. E essa publicação me deixou um pouco inquieta, porque fala muito sobre como CEOs e empresários estão valorizando a prática esportiva, principalmente daquelas atividades que exigem o limite, o endurance majoritariamente, como é o caso da corrida em maratonas, ou do ciclismo, da natação e muitas vezes dos três juntos com a prática do triatlon. A galera que está trabalhando em grandes empresas valoriza muito isso, porque a prática desses esportes te coloca em condições que muitas vezes te tiram do eixo, te tiram daquela zona de conforto, e lidar com essas situações na vida cotidiana acaba tendo um reflexo muito positivo e consegue te moldar para lidar com situações de grande pressão ou impacto de uma forma muito mais leve e até resolutiva. E eu achei bem interessante perceber como o esporte, resumidamente, vem sendo valorizado em outros lugares, que não só na vida pessoal, como um estilo de vida, como um lazer, como uma forma de recreação, mas também como uma forma de desenvolvimento de capacidades. E isso é muito legal, isso é muito relevante. Mas o meu ponto aqui, e eu quero trazer essa discussão pra galera aqui do YouTube também, é que o esporte não é para todo mundo, uma vez que a prática do esporte, ela demanda tempo. E tempo hoje em dia é um artigo de luxo, porque nem todo mundo tem tempo de praticar uma atividade física. Lá na minha rede social, eu entrei numa outra discussão, em que as pessoas que não praticam atividade física, majoritariamente não têm tempo disso porque estão passando a vida toda trabalhando. Em uma escala de 6 dias trabalhados para 1 dia de folga, em que momento o esporte se encaixa? Em uma realidade em que as pessoas precisam muitas vezes pegar ônibus por 2 horas, metrô, trem, por sabe-se lá quantas outras, em que momento ser atleta vai poder se tornar uma realidade? As pessoas precisam trabalhar porque elas precisam viver. E para viver, a gente precisa de dinheiro. Escola é caro, universidade é caro, roupa é cara, sair de casa é caro. Não dá pra gente ser hipócrita e achar que um salário mínimo é o suficiente para uma pessoa ter uma condição de vida digna. Como o próprio nome diz, é um mínimo. As pessoas precisam de uma boa condição de vida. E isso, muitas vezes, faz com que elas precisem trabalhar muito mais do que aquelas 8 horas diárias que a consolidação das leis trabalhistas exige, ou melhor, permite. As pessoas, elas não têm as mesmas condições. As pessoas não partem dos mesmos pontos. A pessoa que trabalha 8 horas no dia, mas que mora perto do trabalho, que não depende exclusivamente do salário que recebe no fim do mês, que tem uma rede de apoio familiar estável,
tem muito mais condições de praticar um esporte e se dedicar à saúde do que uma pessoa que não tem isso. Ser triatleta, por exemplo, que exige não só o gasto e a dedicação de um esporte, mas de 3 ao mesmo tempo, é muito mais difícil do que praticar só um. É muito mais difícil do que o futebol com os amigos na terça-feira. É muito mais difícil do que sair para caminhar de manhã cedo ou no fim da tarde. Muita gente que não pratica uma atividade física só não tem tempo de fazer isso. É óbvio que cuidar da saúde é fundamental, que uma alimentação equilibrada é a base para uma vida saudável. É óbvio que quando as pessoas se dedicam e de fato querem abraçar uma vida com mais qualidade, elas acabam tendo que optar muitas vezes por talvez trabalhar menos ou talvez abdicar daquele momento de lazer e descanso para a prática de um exercício. Tudo pode ser resolvido, mas é que muitas vezes a falta de acesso a respostas para problemas simples acabam gerando turbilhões muito maiores, inclusive emocionalmente e psicologicamente, que impedem que aquela pessoa tenha uma rotina saudável. Não tem como a gente exigir de uma pessoa sedentária que ela tenha a motivação que uma pessoa que já pratica uma atividade física tem. E esse talvez seja um ponto que a gente precise considerar na hora de avaliar o porquê de o esporte não ser para todo mundo. A falta talvez de políticas públicas que incentivem isso pode sim vir a ser uma resposta futura para ampliar o acesso à atividade física, para melhorar a perspectiva de pessoas a abraçarem essa vida. Há uma série de problemáticas que não cabem aqui em 7, 8 minutos de discussão. E essa é uma discussão minha comigo mesma, porque eu quero saber o que vocês pensam aqui nos comentários. Eu quero entender um pouco melhor por que de as pessoas não terem tanto acesso. Eu quero entender um pouco melhor o porquê de o esporte não ser para todo mundo, quando é algo que deveria sim fazer parte da vida de todas as pessoas. A gente incentiva crianças a fazer natação, a subir em árvore, a andar de skate, mas a gente não incentiva os adultos, porque eles estão muito ocupados tentando, muitas vezes, só sobreviver ao dia a dia, a cargas horárias excessivas, a pressões psicológicas, problemas de saúde e maternidade. O esporte não é para todo mundo porque nem todo mundo tem as mesmas condições, nem todo mundo parte do mesmo ponto. A gente esquece que a realidade das pessoas é diferente e o julgamento do porquê acaba vindo antes dos motivos dessa problemática. A minha condição de privilégio me permite hoje praticar 3 esportes. Não com a intensidade como eu gostaria, não com a dedicação que eu gostaria, mas com as possibilidades que eu tenho. E essas possibilidades são muito atrativas. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho um trabalho com um horário alternativo que me permite ter um turno inteiro livre para fazer o que eu quiser. Eu tenho um salário que me permite não precisar de outros trabalhos para complementar a minha renda, mas eu também tenho outras rendas porque eu gosto de fazer outros trabalhos. Eu tenho a produção de conteúdo aqui na internet, que também é um trabalho. E nem por isso a minha parte atlética fica em stand-by, porque isso é uma prioridade para mim, mas também é algo que se encaixa dentro da minha rotina. Claro que quando se é um CEO de uma grande empresa, é possível que chegue-se no trabalho às 10 da manhã ou ao meio-dia. Tem outras pessoas lá trabalhando no teu lugar. Tem outras pessoas lá que não vão depender da tua presença para dar andamento em algo. Óbvio que existem reuniões, óbvio que existem demandas específicas, óbvio que existem uma série de outras coisas que devem ser consideradas. É óbvio. A realidade das pessoas é diferente. Mas quando se tem tempo livre e dinheiro para realização dessas coisas, é muito mais fácil. A minha discussão aqui é que o esporte sim é algo elitista. O esporte é algo sim que demanda investimento financeiro, investimento de tempo, e o tempo é um artigo de luxo. As marcas hoje em dia investem em experiência e exclusividade porque tempo é algo que se demanda, que se exige para uma experiência de qualidade. Eu não tô aqui dizendo que o esporte é limitado a uma parcela da população. O que eu tô dizendo é que uma parcela da população não pratica esporte pela falta de tempo.
é preciso uma certa consciência de classe para chegar nesse raciocínio, para chegar nessa conclusão. E eu não tô aqui dizendo que o regime capitalista é ruim ou que o regime socialista seria a salvação do mundo, não é isso. O esporte custa caro, tênis de corrida custa caro, bicicleta, meu Deus, nem se fala, uma aula de natação é absurdamente cara. E isso afasta, sim, muita gente. Só que eu não tô dizendo que a pessoa, por não ter esse acesso, vai deixar de sair pra caminhar ou vai deixar de jogar um futebol com os amigos. O que eu tô aqui querendo discutir é em que momento o esporte se transformou nisso. Eu quis trazer essa discussão aqui pra gente mudar um pouco o tópico desse canal e tentar construir algo, sabe? Tentar ampliar e fazer refletir. Talvez ninguém assista esse vídeo, talvez muita gente assista, mas é uma discussão que eu acho relevante. É o tipo de assunto que a gente precisa parar e se perguntar em alguns momentos. As marcas estão investindo hoje em experiência muito mais do que em produtos. E muitas vezes ter um produto é sinônimo de experiência. Como é o caso da Tiffany em São Paulo, que abriu um café hiper exclusivo, proporcionando uma experiência de luxo para clientes que precisam reservar com dias de antecedência, às vezes até meses. É uma separação social. E essa separação social também exige disponibilidade. Porque se eles te ligarem às 3 da tarde de uma quarta-feira, por exemplo, é preciso estar disponível para ir até lá. Quem está disponível às 3 da tarde de uma quarta-feira? Não sei até que ponto isso vai se tornar algo relevante ou não. Eu acho que nem vai. Mas eu gosto de trazer questionamentos que provoquem. E eu acredito que quando a gente enxerga o próprio privilégio, ou enxerga a própria realidade, a gente consegue ter um pouco mais de empatia com o outro. E atualmente o esporte, a corrida, que é o meu chão, tem se tornado algo muito elitista, algo muito específico para quem pode investir, a começar pelo preço das provas de corrida, que estão cada vez mais caros. Eu gosto de pensar que as redes sociais, elas também servem para nos ajudar a enxergar algo que a gente só não tinha visto que estava ali. Será que tu já parou para pensar em que lugar da cadeia alimentar tu tá hoje? Faz diferença saber? Vai mudar a tua vida? A minha mudou. Eu espero contribuir de alguma forma com, enfim, a reflexão que tu vier a chegar a partir disso. Se não vier a chegar nenhuma, também compartilha aqui. Deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like. Se não quiser, não deixa o like também. A real mesmo é que no fundo a gente não é tão importante quanto a gente pensa. A gente não é tão relevante quanto a gente pensa. Mas a gente faz coisas que podem mudar ou não a vida do outro. Desde o bom dia pro porteiro até uma doação de uma cesta básica ou uma orientação profissional ou uma sugestão. E a minha ideia aqui é só contribuir.